Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus, amém? Deus possa alimentar o teu coração, Deus possa alimentar o teu espírito, você possa entender aquilo que a palavra do nosso Senhor tem para nossas vidas, amém? Mais um dia na presença do Senhor, orando, buscando, trazer sabedoria e entendimento, procurando compartilhar, Não somos melhor que ninguém, Com certeza pode ter pessoas que me escutam muito mais conhecedoras que eu da palavra, amém? Mas eu quero, na medida do possível, como se diz, compartilhar aquilo que até então Deus já tem me dado, para compartilhar com a igreja, aleluia? Com os irmãos, colegas de trabalho, simpatizantes do evangelho, sendo cristão ou não, não importa a tua religião, o importante é nós entender a palavra. Se você está aqui me acompanhando, você sabe que eu falo a minha fé, a minha pregação, o meu testemunho está baseado inteiramente na Escritura. Amém, meus irmãos? Tudo que sair da Escritura para mim está errado, certo? É a palavra, é coluna, a palavra é a verdade, não tem outra saída. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, E o corpo obedece à cabeça, Ou seja, a cabeça hoje seria a palavra, porque Cristo é a cabeça, e Cristo é o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo deixou para nós como carne, foi e deixou o verbo. Amém, meus irmãos? Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, Salmo 107, 11 e 12, que damos contra a palavra. Temos falando de Atos 24, versículo 24 e 25, que fala de que Paulo está pregando para... Me esqueci sempre o nome do rapaz, ô glória a Jesus. Está pregando para, vamos só espiadinha aqui, irmãos, uma transformação de caráter, Ele está pregando para Félix. Félix é o nome da criatura. Por que criatura? Porque ainda não era filho. Aleluia. Ele diz, e de pregar a toda criatura, para que nós se tornamos filhos. Somos todos criaturas de Deus, mas filhos, se nós for ver pela palavra, é aqueles que aceitam Ele. Amém? Atos 24, 24. Alguns dias depois, vindo Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouvir acerca da fé em Cristo, e discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Amém? Então estamos aqui nesse texto, irmãos. Amém? E estamos também em João, Evangelho de João, capítulo 2, que fala da transformação de água em vinho. Eu estou focado aqui na transformação da nossa vida, do nosso caráter. Amém? Este é o foco. E muitos focam somente o milagre. A água vira o vinho, tá? Esquece o principal do conteúdo ali, que é a transformação do ser humano. Ou seja, eu estou falando daquele casal que ia dar o vinho bom no início, depois de estar meio embriagado, dá o ruim. Ou seja, depois que está dominado, larga qualquer coisa. Tem igrejas vivendo isso. Larga o melhor no início e esquece do contexto, mas o melhor tem que vir depois. Amém? Louvado seja Deus. E paremos com isso, nós paremos em 2 Coríntios capítulo 11, que fala que Satanás enganou Eva. 2 Coríntios 11, 2. Eu vou dar só uma esticadinha mais aqui, irmão. 2 Coríntios 11, versículo 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, Cristo. Tenho, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidas as vossas mentes. Essa é a parte da simplicidade que há em Cristo. Amém? Aqui fala mente, Se nós for dar uma olhada em algumas traduções, vai dizer o entendimento. Satanás corrompe o entendimento. É a mesma coisa, O que passa na nossa mente, certo? Então, o foco qual seria? Andar contra a palavra de Deus e não dar ênfase para a escala, vamos supor, Nós temos aí numa corrida, temos 3 lugares, Primeiro, segundo e terceiro, é um pódio, Aleluia. Ou seja, o primeiro lugar é o mais valorizado, Ouro, prata e bronze, Sei lá, mas o ouro é primeiro, certo? E as pessoas estão invertendo pela pregação, dando ênfase para o terceiro lugar, depois para o segundo, esquecendo o primeiro. Ou seja, a transformação de água em vinho em João 2 foi uma benção, mas o principal é o caráter, Porque aquele casal ia fazer igual aos outros, colocando o vinho melhor, depois que a pessoa está meio cambaleando, ele largava o vinho ruim. Aí ninguém percebia mais. Já estavam meio embriagados,
Isso acontece dentro do evangelho, e é isso que nós estamos focados, irmão. Nós temos que dar ênfase para o principal. O principal o quê, irmãos? Né? Se salvar. Se ter milagre, teve. Se não teve. O importante é renunciar. O importante é a transformação. Antes nós era mentiroso. Eu mentia. Não era aquela mentira, mas mentia. Né? A gente é cínico, a gente é hipócrita, a gente não é feliz por completo. Ah, eu sou feliz sem Jesus, Moisés. Mentira. Tu tá te enganando a ti mesmo. Não. Então, o principal é o que, irmãos? A transformação. Ou seja, hoje, as pessoas falam assim, se Deus é o dono do ouro da prata, vou pegar um exemplinho aqui. Os filhos têm que ser ricos também. Não, irmãos, o reino de Deus não é comida, não é bebida. É paz, é gozo e alegria do Espírito de Deus. Vamos supor, tá entendendo? E tem pessoas que invertem nas pregações, e isso é uma astúcia, irmãos, do inimigo. Aleluia. Então, como é que foi que Paulo pegou, né, Satanás e Eva como exemplo? O que disse Eva? Não posso comer dessa fruta. Se eu comer, eu vou morrer. O que Satanás disse? Não, não vai nada, não dá nada, vai. E o que deu? Morte até hoje. Por quê? Porque Eva deu ouvido para o inimigo. Dar ouvido para o inimigo é receber um evangelho distorcido. Então, ali Paulo está pregando em Atos 24 para Félix, que Félix estava focado no dinheiro. Ele queria dinheiro, se Paulo desse dinheiro para ele, ele soltava Paulo. E Paulo mandou ele mudar de vida. Falou sobre o domínio próprio, a justiça e o juízo. Aleluia. Então nós temos que ter o domínio, ou seja, não se deixar dominar pelas coisas visíveis, pelas coisas materiais, irmãos. Então aqui Satanás está tentando enganar a igreja de Corinto e Paulo tem, eu tenho zelo de Deus por vós. Né? Temos preparado, então é um preparo, irmãos. Vamos supor que até hoje que tu andou errado, tu ouviu a verdade, muda. Se você olhar em Apocalipse capítulo 3, irmãos, aqui na igreja de Laodiceia, olha aqui, ó, só para você ver como o diabo enganou essa igreja de Laodiceia, ó. Então o diabo engana a igreja também, ó. Apocalipse 3, versículo 14 em diante, ó. Eu vou ler o 15 para não ler demais, ó. Conheça as tuas obras, que não és frio e nem morno. Quem me dera que fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente. Tem de vomitar da minha boca. Dizes, ó, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Você está entendendo? O diabo enganou essa igreja com as coisas materiais. Eu não preciso de nada, ó. Então Jesus quis dizer o quê? Que ele era uma igreja fria. Aleluia. Uma igreja fria. Ó, assim porque não és morno e nem frio. Ele era aquela meia coisa, aquela meia boca. Nem é frio aqui, né? Ele disse que se fosse frio ainda era bom. Melhor do que ser morno. Existe aquele crente morno. O que é o crente morno? O crente morno é aquele que dá ênfase para coisas materiais, que deixa o culto para decidir, para ir no culto eu vou. Isso não é uma transformação que Paulo está tentando colocar no coração de Félix. Então isso é andar contra a palavra de Deus. Então a transformação, Jesus chega nessa igreja, né? Como ele chega, ó, no 20, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então precisa se abrir o coração para entender a palavra e a palavra, e não volta atrás. Aqui o que aconteceu que eu falei aqui, ó, essa igreja botou em terceiro lugar o dinheiro, que estava rico. Eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, tá tranquilo, né? Ele botou em terceiro. Jesus que ele era um pobre, um miserável, um nu, né? Um pobre. Amém, irmãos? Então devemos colocar as coisas no devido lugar. Primeiro lugar é a presença de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus. Se vir dinheiro, veio. Se não veio, tá bem bom assim mesmo. Importante é nós subir para a glória. Isso é andar na direção certa. Se tiver dinheiro, tem. Se não tiver, amém. Se tiver bastante comida, amém. Se não tiver, não tem. Amém, amém. Importante é o Senhor estar com nós. Você está entendendo, irmãos? Esse é o importante. Senhor, fica na minha casa. Habita na minha vida. Não me deixe ser enganado. Satanás enganou Eva com a sua astúcia. Tinha tanta coisa para Eva comer, irmãos. Por que ela foi meter onde não devia o bedelho? Assim é os cristãos, irmãos. Tem tanta coisa para nós fazer. Nós vamos meter o bedelho onde nós não devemos, onde a palavra diz não. Deus disse não para Eva, aquela fruta não. Tem coisas que a Bíblia diz não. Aí vem o teólogo, né? Ah, o pastor teólogo. Ah, o pastor de nome, irmão. Ele diz que isso aí está errado, irmão, mas isso está muito quadrado. Né? Eu já escutei isso. O que Paulo disse? Eu sou zeloso. O que é zeloso, irmão? É um cuidado fervoroso. Ou seja, ponto, vírgula, palavra, acento, chapeuzinho, né? Quando é vovô é o chapeuzinho, quando é vovó é o tracinho. Nos detalhes a palavra ensina. Deus abençoe teu dia e teu final de semana. Em nome de Jesus, passeja no teu coração.